A chuva caía grossa sobre o lixão quando ele a viu, ajoelhada na lama, abraçando o filho como se o mundo tivesse acabado. O milionário, acostumado a cifras e contratos, sentiu o chão sumir sob seus pés. Aquela mulher suja, tremendo de frio, era alguém que ele jurava conhecer. Mas o que descobriu nos minutos seguintes destruiu tudo o que acreditava sobre lealdade, amor e culpa. Porque às vezes, quem o mundo descarta é quem carrega o segredo que pode salvar uma vida. E o que ela revelou, ninguém jamais esqueceria. Antes da gente começar essa história cheia de emoção, segredos e reviravoltas, me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde nossas histórias estão chegando. E já aproveita, curte o vídeo, compartilha com alguém que adora uma boa história e se inscreve no canal, porque todo dia tem uma nova história que vai tocar o seu coração. Era manhã de segunda-feira e o céu de São Paulo estava coberto por um cinza que parecia pesar sobre o coração de Marta. O vento frio atravessava o uniforme rasgado de faxina que ela ainda usava, mesmo depois de ter sido demitida. Suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas de fome e exaustão. Ao lado dela, o pequeno Lucas, de apenas 6 anos, tentava puxar um carrinho de brinquedo quebrado que havia achado no lixo. A cada passo, ele tropeçava em sacolas, garrafas e restos de comida. Marta o observava com um nó na garganta, tentando esconder as lágrimas para não assustá-lo. Há poucos meses, ela limpava banheiros com mármore italiano, polia pisos que refletiam lustres de cristal e era chamada de a melhor funcionária da casa. Agora, estava ali, revirando lixo para achar pão velho. As pessoas passavam apressadas, desviando o olhar como se o sofrimento dela fosse contagioso. Ninguém imaginava que por trás daquele rosto sujo existia uma história de lealdade, traição e injustiça. E que por mais que ela parecesse quebrada, havia dentro dela uma força silenciosa prestes a explodir. Marta nunca imaginou que a vida pudesse virar tão rápido. Um dia estava trabalhando na mansão dos Brandão, sorrindo para os filhos do patrão, e no outro, sendo acusada de roubo. Foi demitida diante de todos, sem direito à explicação, humilhada na frente dos seguranças e das outras funcionárias. Lembrava-se do olhar frio de Otávio, o dono da casa, que acreditou nas mentiras de alguém que ela chamava de amiga. Naquele dia, o mundo desabou. Voltou para o barraco onde morava e encontrou o despejo na porta. O dinheiro que tinha guardado desapareceu, o aluguel estava atrasado e a geladeira vazia. O desespero foi tanto que, por instinto, agarrou o filho e saiu andando sem destino. Dormiu em calçadas, se abrigou em praças e, quando não havia mais para onde ir, o lixão se tornou seu refúgio. Ali, entre restos e abandono, encontrou silêncio e vergonha. E era esse silêncio que mais doía, o de quem é inocente, mas ninguém quer ouvir. Naquela manhã, o barulho de um motor interrompeu o choro do menino. Um carro preto parou a poucos metros e um homem de terno desceu devagar. Era Otávio Brandão, o mesmo homem que um dia confiou nela e depois virou as costas. Ele não acreditava no que via. Marta, suja, magra, abraçando o filho em meio ao lixo. Por um instante, sentiu algo dentro dele se quebrar. Lembrou das vezes em que ela chegava antes do sol nascer, das refeições que deixava preparadas, do cuidado com sua mãe doente. "Meu Deus, o que fizeram com você?" murmurou. Mas Marta só o olhou com raiva contida. Ela sabia que ele não fazia ideia do que realmente havia acontecido. Lucas, assustado, se escondeu no colo da mãe e o silêncio entre eles pesou como chumbo. Otávio deu um passo à frente, mas ela recuou. A cena parecia um espelho invertido. O homem que tinha tudo e a mulher que tinha perdido o pouco que restava. Ele não sabia, mas aquele reencontro era apenas o começo, porque o motivo que levou Marta até o lixão era algo que nem ele, com toda a sua fortuna, seria capaz de imaginar. Mas o pior ainda estava por vir.
Enquanto o vento levantava poeira e lixo ao redor, Otávio não conseguia tirar os olhos dela. A mulher que um dia limpava os corredores da sua empresa com tanto zelo agora parecia irreconhecível. Ele tentou se aproximar, mas Marta se levantou rápido, protegendo o filho com o corpo. "Não chega perto de mim!" gritou com a voz embargada. O menino tremia sem entender o que estava acontecendo. Otávio tentou dizer algo, mas as palavras travaram. Tudo o que conseguia pensar era: como ela chegou ali? Nos últimos meses, ele acreditara que Marta havia roubado uma quantia alta da tesouraria da empresa. A denúncia veio de uma funcionária de confiança, Carla, sua secretária e ex-namorada, que jurou ter provas. Agora, vendo Marta naquele estado, Otávio começou a duvidar de tudo. Os olhos dela não mentiam. Eram os mesmos olhos que um dia lhe agradeceram por uma oportunidade e que agora o olhavam com o peso de quem carrega um segredo perigoso. "Você acha mesmo que eu roubei?" disse Marta com a voz quebrada, mas firme. "Eu perdi tudo, seu Otávio, até o direito de me defender." Ele ficou em silêncio, sem saber o que responder. O menino chorava baixinho, abraçado ao joelho da mãe. "Você me condenou sem me ouvir. E tudo porque acreditou em quem mais tinha motivos para te enganar." Otávio sentiu o estômago revirar. O nome de Carla ecoou na mente como uma pancada. Marta respirou fundo, tentando conter o choro, e tirou de dentro da bolsa rasgada um papel velho e amassado. "Aqui está o recibo da doação que eu fiz com o dinheiro que acharam que era desvio", disse. "Era para ajudar o hospital onde sua mãe estava internada, lembra? Aquela máquina de oxigênio que ninguém quis pagar." Ele pegou o papel com as mãos trêmulas. Era verdadeiro. A assinatura, a data, tudo. O chão pareceu sumir sob seus pés. Marta estava dizendo a verdade. E pior, ele percebia agora que tinha condenado a mulher errada e talvez arruinado a vida dela. Otávio tentou falar, mas as palavras se perdiam no ar. "Por que não me procurou, Marta?" perguntou, quase sussurrando. Ela olhou para o filho e respondeu: "Porque quando uma pessoa pobre é acusada, ninguém ouve, nem mesmo quem jurou que confiava." Ele abaixou a cabeça, envergonhado. O som dos caminhões ao longe misturava-se ao choro de Lucas, e naquele instante, algo dentro de Otávio mudou. Pela primeira vez, ele quis entender e não apenas mandar. "Me deixa te ajudar agora", disse, mas ela recuou. Tarde demais. Virou-se para ir embora, mas antes de dar o primeiro passo, o menino soltou um gemido fraco e caiu. Otávio correu, desesperado. Marta gritou o nome do filho e o pegou no colo. O rosto do menino estava pálido e ele mal respirava. "Lucas, meu amor, acorda!" A voz dela ecoou no vazio do lixão. Otávio olhou em volta sem saber o que fazer. E foi nesse momento, enquanto o desespero tomava conta, que algo dentro do menino caiu do bolso. Um crachá antigo, com o logotipo da empresa de Otávio. E ao ver aquele crachá sujo de terra, o milionário entendeu que o que estava por trás daquela história era muito maior do que imaginava. Otávio pegou o crachá com as mãos sujas de lama e o limpou com o lenço do bolso. O nome gravado no plástico fez seu coração disparar. Lucas Brandão, acesso restrito. Por um segundo, ele achou que fosse coincidência, mas o olhar desesperado de Marta dizia o contrário. "Por que o seu filho tem um crachá da minha empresa?" perguntou com a voz dura. Marta ficou muda. Segurava o menino no colo, tentando acordá-lo, e parecia procurar as palavras certas. "Responde, Marta!" gritou Otávio. Ela respirou fundo e sussurrou. "Porque ele é seu sangue." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Otávio deu um passo para trás, sem acreditar no que ouvia. "Como assim, meu sangue?" Marta começou a chorar. "Eu jurei que nunca contaria, mas agora não tenho mais escolha." O tempo pareceu parar. O menino se mexeu, abriu os olhos devagar e chamou por ela. E enquanto o coração do milionário disparava, ele percebeu que a verdade estava prestes a destruir o passado que ele achava conhecer. Anos antes,
Quando Marta ainda trabalhava na mansão, a esposa de Otávio, Helena, estava grávida. A gestação foi difícil, cheia de riscos. Helena não podia ter filhos por recomendação médica, mas insistiu, e durante o parto, algo deu terrivelmente errado. O bebê nasceu com complicações e Helena não resistiu. Otávio, em choque, acreditou que o bebê também havia morrido. Foi o que o hospital informou. Marta era quem estava no plantão naquela madrugada, acompanhando tudo, pois além de faxineira, fazia pequenos serviços voluntários no hospital. E foi ali, entre lençóis e lágrimas, que ela descobriu o segredo que mudaria tudo. O bebê não havia morrido. Fora levado às pressas por uma enfermeira subornada para que o escândalo não caísse sobre a família Brandão. Marta, desesperada ao ver aquele recém-nascido sozinho, decidiu criá-lo como se fosse seu. Esse bebê era Lucas. E agora, o destino os colocava frente a frente, no meio de um lixão. Otávio caiu de joelhos sem reação. O vento batia forte, espalhando papéis e lembranças por todo o lugar. "Você está me dizendo que esse menino é meu filho?" perguntou com a voz trêmula. Marta assentiu chorando. "Eu nunca quis esconder, mas se eu falasse, iam me prender. Disseram que eu tinha roubado o bebê. Eu só tentei salvá-lo, seu Otávio. Ele ia morrer." O milionário se levantou devagar, o rosto coberto de lágrimas. Tudo o que acreditava desmoronava. As acusações, o roubo, a demissão, tudo parecia agora parte de algo muito maior. "Quem fez isso?" perguntou. Marta hesitou. "Uma mulher da sua empresa. Ela queria apagar qualquer vestígio do passado de Helena e me usou para isso." Otávio sentiu o sangue gelar. Ele já sabia o nome que vinha a seguir. Marta respirou fundo e disse: "Foi a Carla." Nesse momento, um trovão cortou o céu e a chuva começou a cair outra vez. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Carla não apenas estava viva, como os observava de longe, com um plano que acabaria em tragédia. O trovão cortou o céu e, por um instante, o barulho abafou a respiração de todos. Marta abraçou o menino com força, tentando protegê-lo da chuva. Otávio ainda segurava o crachá, sem saber se chorava ou gritava. Foi quando o som de um salto ecoou sobre o chão molhado. Uma mulher, de guarda-chuva vermelho e sorriso cínico, surgiu entre as poças de lama. "Que reencontro mais comovente", disse Carla, aproximando-se. O cabelo loiro, preso com elegância, contrastava com o cenário miserável ao redor. "Achei que você tivesse desaparecido, Marta. Mas parece que o lixo realmente atrai o que é sujo." Marta ficou imóvel, com os olhos fixos nela. "Você destruiu minha vida", respondeu com a voz embargada. Carla deu uma risada seca. "Você se destruiu sozinha, querida. Eu só empurrei." Otávio deu um passo à frente. "Chega, Carla. Eu sei de tudo. Você mentiu, manipulou e fez minha mãe acreditar em histórias falsas. Acabou." Mas o olhar dela dizia outra coisa. Algo ainda não havia acabado. "Você acha mesmo que sabe de tudo?" disse Carla, com um sorriso frio. "Otávio, meu amor, você não tem ideia do que está em jogo." Ela tirou um envelope da bolsa e o ergueu. "Quer ver o contrato que pode destruir a sua empresa? Ou prefere ver o exame que prova que esse menino aí não é seu filho?" Marta sentiu o coração parar. "Você está mentindo!" gritou. Mas Carla continuou, se divertindo com o desespero. "Ah, querida, você sempre foi tão fácil de enganar. Enquanto você chorava por justiça, eu assinava documentos no seu nome, abria contas e transferia valores. Tudo o que sobrou do seu passado, inclusive a culpa, agora é meu." Otávio ficou em silêncio, sem saber em quem acreditar. O menino começou a chorar e a chuva aumentava, pesada, lavando os rostos dos três. Carla jogou o envelope no chão e pisou sobre ele. "Vocês acham que o destino é justo? Eu fiz o que precisei para sobreviver. Agora é a vez de vocês entenderem o que é perder tudo." Otávio avançou, furioso, mas Carla sacou o celular e mostrou a tela. "Dê mais um passo e esse vídeo vai para a imprensa", disse.
No vídeo, imagens antigas de câmeras de segurança mostravam Marta saindo da empresa com uma sacola, a mesma noite do suposto desvio. Reconhece isso, Otávio? Ela mentiu para você. Essa mulher roubou a empresa e agora quer roubar o seu nome. Marta chorava, implorando. Aquela noite eu fui buscar o dinheiro que você mesmo mandou doar. Lembra? Era para salvar sua mãe. Carla desligou o vídeo e se virou. As pessoas acreditam no que vem, não no que é verdade. Antes que alguém reagisse, ela entrou no carro e acelerou, levantando lama e medo por todos os lados. O silêncio voltou, pesado. Marta caiu de joelhos, exausta. Otávio olhou para ela, dividido entre dúvida e fé. E quando parecia que tudo estava perdido, o pequeno Lucas apontou para o envelope pisado no chão. Mamãe, olha! Dentro daquele envelope molhado havia algo que mudaria o rumo de tudo e provaria quem realmente era a vítima e quem sempre manipulou o jogo. Marta pegou o envelope com as mãos trêmulas, o papel encharcado rasgando entre seus dedos. Dentro havia várias folhas carimbadas com o logotipo da empresa de Otávio. Contratos, recibos, transferências e um relatório médico com o nome de Carla Mendes. O coração dela disparou. — O que é isso? Perguntou Otávio, aproximando-se. Marta ergueu o papel. São os exames que Carla escondia. Ela falsificou documentos, desviou dinheiro e colocou meu nome para encobrir tudo. Otávio pegou as folhas e começou a folheá-las, incrédulo. Ali estava a prova de tudo. Assinaturas falsas, extratos bancários e até conversas impressas entre Carla e um advogado corrompido. Meu Deus! Ela planejou isso desde o começo, murmurou ele. Marta chorava, abraçando o filho. Eu só queria limpar meu nome. Nunca quis vingança. Mas o que ela ainda não sabia é que aquele envelope guardava mais do que provas de inocência. Guardava uma verdade que mudaria sua vida para sempre. Entre os papéis, Otávio encontrou uma pasta transparente com um envelope menor, lacrado. O selo dizia, confidencial, caso Helena Brandão. As mãos dele começaram a suar. Helena, minha esposa. Marta olhou surpresa. O que tem aí, seu Otávio? Ele rasgou o lacre e começou a ler. A cada linha o rosto dele empalidecia. Era um relatório hospitalar, descrevendo uma série de irregularidades no parto de Helena. Troca de prontuário, alteração de registro e um nome que aparecia repetidamente. Carla Mendes, como assistente administrativa do hospital na época. Ela estava lá, desde o início, disse Marta horrorizada. Foi ela quem levou o bebê. Otávio caiu sentado na lama, chorando sem vergonha. Ela mentiu para mim durante anos. Me fez acreditar que meu filho tinha morrido, para herdar parte da empresa e controlar tudo. Marta colocou a mão no ombro dele. Mas agora a verdade está aqui, seu Otávio. Deus não dorme. Ele a olhou com os olhos marejados e, pela primeira vez, acreditou. Enquanto o trovão ecoava ao longe, Otávio levantou-se decidido. A gente vai acabar com ela. Ninguém destrói a vida de uma mãe e sai impune. Marta, ainda com medo, olhou para o filho. Mas e se ela voltar? Carla é capaz de tudo. Ele balançou a cabeça. Não vamos esperar. Tenho contatos, advogados e um nome limpo para te devolver. O menino, curioso, apontou para uma folha caída. Mamãe, tem uma foto. Era uma imagem antiga. Carla segurando um bebê recém-nascido em frente ao hospital, com a data do mesmo dia do parto de Helena. Essa era a prova final. Otávio olhou para o céu e respirou fundo. Agora tudo vai mudar. Mas antes que pudessem sair dali, o barulho de um carro acelerando ecoou. Os faróis iluminaram o lixão e uma silhueta feminina apareceu atrás da cortina de chuva. Era Carla, com um olhar de fúria e a arma apontada. E naquele instante, o que era apenas uma história de justiça virou uma corrida contra o tempo. Porque Carla estava disposta a apagar o passado, nem que para isso tivesse que cometer o pior dos pecados. A chuva caía pesada quando Carla apontou a arma para Marta. Você arruinou tudo, sua inútil!
gritou com os cabelos grudados no rosto e o olhar cheio de ódio. Otávio ficou na frente de Marta e do menino, tentando protegê-los. Baixa essa arma, Carla! Acabou! Acabou é o quê? Eu trabalhei anos para construir isso, essa empresa, esse nome, essa vida, às custas de mentira e dor, respondeu Marta com a voz firme, mesmo tremendo. Carla riu. Mentira? Vocês nunca entenderam. Nesse mundo, quem é pobre só sobrevive se mentir. O som da chuva batendo na lataria do carro misturava-se ao choro de Lucas. Sai da frente, Otávio, ou eu atiro. O milionário abriu os braços. Então atira em mim, mas não toca neles. Por um instante o tempo parou. O dedo de Carla tremeu no gatilho. O vento soprou forte e um raio iluminou o lixão inteiro. O estampido veio logo em seguida. O tiro ecoou e o corpo de Otávio caiu de joelhos. Marta gritou, correndo até ele. Não, não faz isso comigo, por favor. O sangue escorria pelo braço dele, mas não parecia fatal. Carla, assustada com o próprio ato, deu 2 passos para trás. Eu não queria... Mas antes que completasse, escorregou na lama e caiu. A arma deslizou até os pés de Marta. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Ela olhou para a arma, depois para o filho e para Otávio ferido. Poderia se vingar, poderia acabar com tudo ali, mas não fez. Largou a arma, ajoelhou-se e disse: Eu escolho viver em paz. A polícia chegou logo em seguida, chamada por um morador que ouvira o tiro. Carla tentou fugir, mas foi cercada. Otávio, com dificuldade, segurou a mão de Marta. Você me salvou 2 vezes. Primeiro do engano, agora de mim mesmo. Ela sorriu entre lágrimas. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Dias depois, a cena era outra. O lixão deu lugar a um canteiro limpo, e Marta agora usava um novo uniforme. Não de faxineira, mas de supervisora da fundação criada por Otávio em nome de Helena e Lucas. O menino corria pelos corredores rindo. O sol entrava pelas janelas e o ar cheirava a recomeço. Carla foi condenada e toda a verdade veio à tona. Os desvios, as falsificações, as mentiras. Otávio se recuperou e, com a empresa limpa, fez questão de contar publicamente a história de Marta, a mulher que o mundo chamou de ladra, mas que, na verdade, foi anjo disfarçado. Em uma entrevista, ele disse: Aprendi que o verdadeiro valor não está nas contas bancárias, mas nas mãos calejadas de quem não desiste. Marta, ao lado do filho, ouviu e sorriu, com lágrimas nos olhos, porque o lixo onde um dia foi jogada virou o solo onde renasceu. E talvez essa seja a maior lição de todas. Às vezes, Deus deixa a gente cair no lixo, só para mostrar que até de lá pode nascer uma vida nova. E agora eu quero saber de você. Se estivesse no lugar da Marta, você conseguiria perdoar quem te humilhou desse jeito? Ou deixaria o destino se encarregar da justiça? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Eu leio todos. E se essa história te emocionou, curte o vídeo, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal, porque vem muita história forte e inspiradora por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o bem pode demorar, mas sempre volta.